Se você quer virar a chave comigo, eu te convido a ficar aqui. Hoje começa uma jornada que eu vou te ensinar a vender os seus quadros fine art. E ainda vou te mostrar que é possível sim fazer isso de uma forma consistente. Veja, um dia isso pareceu impossível para mim também, mas além dos meus resultados, eu também vi isso de alguns alunos meus. Dá uma olhadinha. E foi em 2020 que eu descobri o mundo do fine art. Eu investi em uma câmera melhor, em uma lente melhor, mas isso não foi o suficiente, porque eu não sabia como fazer para vender os quadros. Eu comecei a quase que diariamente postar simulações no Instagram e ainda não estava sendo suficiente, né? Cada cliente tem um perfil e a gente aprende como identificar esse perfil e aí age de uma forma diferente. Eu consegui ver que eu estava falhando muito na questão do público, na questão do atendimento ao cliente, que eu era totalmente leiga nessa parte. Tem esse diferencial da psicologia inserida dentro da questão das vendas, né, dos quadros. Esse ano, agora no mês de agosto, depois de muito tempo, eu consegui fazer a minha primeira venda e ela me ajudou em todas as etapas, desde o início, né, da conversa com o cliente até o final. Então, eu digo assim para ela que ela foi um anjo da guarda, que ela pegou na minha mão e me ajudou em todas as etapas. Veja, a Flora tinha todos os motivos para dizer que não seria possível. Com um filho pequeno de 4 anos, grávida de 32 semanas, do segundo filho, ela disse que fazia mais ou menos 1 ano que ela postava simulações de quadros e nunca tinha conseguido vender nenhuma obra. E após mergulhar em algumas aulas, ela conseguiu fazer a sua primeira venda. Ela mostrou que não tem desculpa se você tem um objetivo, um propósito claro e, o mais importante, informações relevantes que façam a diferença para virada de chave. E agora que você viu que é possível, eu vou te mostrar como essa virada de chave veio parar aqui nas minhas mãos. E o que é a virada de chave? É a chave que leva às vendas. É a chave que vai te fazer olhar para um universo de possibilidades que hoje ainda não são tão claros para você. E não eram claros para mim também. Como não, Karina? Você vende bem e constantemente os seus quadros. Bom, você me vê dessa forma hoje, mas nem sempre foi assim. Eu já contei a minha história algumas vezes, onde, para mim, o momento mais marcante foi aquele em que eu acordei um dia chorando, perguntando o que eu estava fazendo de errado. Não estava conseguindo vender nenhum quadro. Cada um sim era 100 nãos. Uma conversão muito baixa, frustrante. Portanto, eu quero que você entenda, eu também já senti a sua dor, acredite. E não foi por poucos meses, eu já senti a sua dor por quase 2 anos. Eu fazia o que na teoria eu entendia que era o melhor a ser feito. Eu vendia um quadro aqui, um quadro ali, mas eu não tinha consistência nenhuma. Enfim, era muito frustrante. E eu quero saber, você também sente isso? Bom, eu vou te contar um pouco mais sobre mim. Eu sou psicóloga, formada há 18 anos, fiz um MBA em gestão de pessoas e sempre trabalhei na área de recursos humanos, o famoso RH, e mais especificamente com treinamento de pessoas. Eu atuava em uma das maiores empresas varejistas do Brasil, com grandes programas de treinamento, trilhas de aprendizagem e entre esses treinamentos, o de vendas. Era nesse mundo que eu passei boa parte da minha carreira corporativa. Estimular as pessoas a buscar o seu máximo potencial era o que mais me motivava, o que mais me movia. Em paralelo a esse mundo, vinha a fotografia, que era um hobby, onde eu tinha desde 2014 e que ele se fazia cada vez mais presente na minha vida.
A ideia não era trabalhar inicialmente com fotografia, mas eu comecei a fazer alguns trabalhos por hobby. Fiz ensaios, fiz fotografias publicitárias, fotografias de interiores, até que em 2018 eu descobri o universo Fine Art. Como isso, Karina? Bom, a amiga de uma amiga minha viu uma das minhas fotos, uma fotografia de um lugar que ela tinha fortes lembranças do pai. Ela queria a impressão daquela obra, mas eu não entendia praticamente nada sobre o assunto. Então eu mergulhei em conhecimentos técnicos, conversei com impressores e vendi a arte a ela. Isso em junho de 2018. A sensação de ver essa primeira obra foi algo impressionante. A partir dali eu decidi continuar estudando o universo Fine Art e fiz algumas vendas em paralelo. Nessa época, o mundo corporativo ainda era a minha prioridade. Veja bem, eu queria crescer como profissional de recursos humanos. Mas com o decorrer do tempo, eu me apaixonava cada vez mais pelo Fine Art e pela possibilidade de levar transformação na vida das pessoas. Só que agora com a fotografia. Só, pessoal, que vender era muito difícil e isso foi me desestimulando inicialmente. Até que em um dos momentos em que eu estava fotografando, eu tive um grande insight. Eu entendi que eu estava há anos desenvolvendo pessoas nas empresas, as outras pessoas, e olha que contradição, eu esqueci de desenvolver a pessoa mais importante da minha vida, que sou eu mesma. E foi aí que eu entendi que eu precisava trazer todo o meu conhecimento como psicóloga para o universo dos quadros. Como assim eu não comecei a fazer isso antes? Eu precisava aplicar todos os meus conhecimentos em comportamento humano, desenvolvimento interpessoal, experiência do cliente, enfim, eu precisava trazer todas as técnicas do mundo da psicologia para o meu universo Fine Art. E eu comecei a colocar isso em prática e a cada atendimento as vendas foram se tornando mais frequentes. A cada mês, mais clientes me procuravam apaixonados pela minha arte e ao mesmo tempo eu estava em um excelente momento na empresa. Eu fui promovida 2 vezes, pessoal, em menos de um ano. Passei a liderar um time forte, ganhei prêmios de destaque em nível nacional. Enfim, o meu tempo era direcionado então para os quadros e para o mundo corporativo. E eu estava ali, equilibrando todos os pratinhos, não sei como. Só que os pratos foram aumentando e eu não estava mais conseguindo equilibrar tudo de uma vez. Foi aí que em uma viagem, e de novo fotografando em um momento de forte conexão com Deus, eu senti que era daquilo que eu queria viver, da fotografia. E não era por dinheiro, eu estava muito bem na empresa, com perspectivas de crescer ainda mais, mas o sentimento estava relacionado a um novo propósito que me impulsionou a tomar essa decisão. Eu senti que o ciclo na empresa, no mundo corporativo, estava se encerrando. E ao voltar de viagem, eu pedi demissão. Quando saí da empresa, me entreguei de corpo e alma à fotografia, aos meus clientes, às vendas. O meu entendimento em todo o processo de vendas ficou cada vez mais redondo. Agora em novembro, eu completo uma sequência de 24 meses vendendo todos os meses de forma consistente, sem parar. E em muitas delas vendi mais de uma vez para o mesmo cliente. Para ser mais exata, 25% das vezes eu vendi para um cliente uma segunda vez. Ou seja, a cada 4 clientes que compraram uma obra minha, 1 fez uma segunda compra. Mas em paralelo a tudo isso, eu estava sentindo muita falta de uma coisa: desenvolver pessoas. Algo que eu já vinha fazendo no mundo corporativo nos últimos 18 anos. E eu comecei a sentir isso principalmente quando muitos fotógrafos, talvez até alguns de vocês que estão aqui agora,
começaram a dividir as suas angústias, frustrações por não conseguirem vender os seus quadros. E era exatamente a mesma frustração que eu vivi na época. E daí surgiu a grande ideia de unir a psicologia à fotografia e compartilhar todos os meus conhecimentos em comportamento humano, em vendas, em marketing, neuromarketing, performance, resultados. Eu comecei fazendo isso no Instagram e depois fiz alguns vídeos pelo YouTube e fui entendendo que a minha forma de vender os meus quadros poderia ser estendido para outros fotógrafos. Pensa comigo, eu como psicóloga, inicialmente eu não entendia a força em trazer a psicologia de uma forma estruturada para o meu universo fine art. Imagina para os fotógrafos que tinham outras formações, como administração, direito, engenharia, enfim. Eu senti um forte prazer em disseminar os meus conhecimentos, por entender que eles me trouxeram resultados consistentes, a ponto de fazer uma grande transição de carreira e, claro, viver exclusivamente da minha arte. E estar aqui agora, unindo a transformação que eu faço à vida dos meus clientes, a vocês, fotógrafos, preencheu tudo, praticamente tudo. Ensinar todo esse processo a vocês é algo que vai completamente de encontro ao meu propósito. Ensinar, desenvolver e compartilhar o meu conhecimento é o meu grande legado aqui. Poderia viver sem isso? Poderia, sim. Aliás, eu não saí do mundo corporativo para ensinar. Eu pedi demissão do mundo corporativo para mergulhar no mercado fine art de decoração. Eu queria vender os meus quadros. Era esse o meu intuito. Eu nunca imaginei que iria retomar a minha profissão e voltar a ensinar. Mas eu dei a cara para bater. Algumas pessoas falaram que eu não iria dar conta, que eu estava maluca, mas olha só, cá estou eu, fazendo o que eu amo, unindo duas grandes paixões da minha vida, que é o comportamento humano e a fotografia. Financeiramente eu não preciso fazer isso, mas por uma questão de propósito, eu preciso estar aqui. Eu acredito na transformação de quem quer ser transformado. Eu estimulo, eu ensino, eu te mostro o caminho. E agora eu te convido a começarmos juntos essa jornada. Mas antes da gente continuar, eu e a minha equipe, temos uma surpresa para você. Uma surpresa que a gente preparou, portanto, eu quero que você fique até o final da aula de hoje, se não quiser ficar de fora dessa, combinado? Bom, vamos lá. Antes de chegar nessa grande, olha aqui, nessa grande virada de chave, como eu falei, eu flutuei em resultados frustrantes por mais de 2 anos. Parecia que eu estava dando murro em ponta de faca, eu perdi diversas vezes o ânimo e a vontade em fazer acontecer. E vejo muitos fotógrafos ainda fazendo dessa forma, utilizando estratégias erradas para fazer as suas vendas, ou para tentar fazer as suas vendas. E que estratégias são essas, Karina? Eu vou listar todas essas estratégias e vou falar uma por uma aqui. Eu quero que ao final você enumere e me fale quantas fazem parte da sua rotina como fotógrafo fine art, combinado? O primeiro grande erro que vem te impedindo de vender os seus quadros é apostar, vem aqui comigo, é apostar todas as suas fichas em simulações de quadros. Olha só, postar de uma forma desenfreada e sem nenhum propósito, sem nenhuma estratégia, apenas para cumprir tabela, é o que está errado. Eu não estou falando que está errado postar simulações de quadro. De novo, é fazer isso sem estratégias. Sem entender com quem você está falando. Eu também já agi assim. Eu focava o tempo todo em tentar despertar o desejo das pessoas através das minhas simulações.
Mas ao direcionar para algumas teorias sobre comportamento humano e neuromarketing, eu entendi que se isso não tiver intenção, cansa a audiência, afasta as pessoas e torna o seu perfil algo com tempo desinteressante. Sabe aquele uau que você espera em forma de engajamento? Ele não vem, pois as suas simulações com o tempo se tornam algo comum, se torna mais do mesmo. E tudo que é feito sem objetivos, sem estratégias, olha só, não traz resultados. O cérebro não entende mais aquilo como algo que desperte desejo e emoção. Portanto, se você posta as suas simulações de quadros de uma forma solta, sem utilizar estratégias específicas, você não vai gerar desejo. E eu não estou falando que é errado postar quadros na parede. Você precisa sim apresentar a sua arte, mas faça isso com intenção. Você precisa ter um objetivo por trás de cada post. Nós, seres humanos, nos encantamos por aquilo que desperta sensações diferentes. As pessoas são movidas a novidades, a emoção, a conexão. O ser humano se conecta através da emoção, da interação. E quando percebem que algo agrega valor a eles, o que acontece? Eles se entregam. Todo esse estudo vem dos fundamentos da neuropsicologia, que identifica como o cérebro e os nossos comportamentos se relacionam. De acordo com o grande psicoterapeuta Carl Jung, discípulo de Freud, cada um de nós se transforma quando nos conectamos com determinadas pessoas que nos estimulam através das emoções. Então, não faça do seu trabalho uma rotina desinteressante. Poste sim seus quadros, mas de forma estratégica. Eu entendo que você faz isso pensando que está certo. Eu também já fiz muito isso. Postava uma simulação, dava um bom dia, escrevia uma frase bonita e esperava ser abordada. Foi aí que eu comecei a perceber, opa, isso não vem dando resultado de uma forma consistente, algo está errado. Preciso fazer alguma coisa diferente. Entender as pessoas, como elas são atraídas e impactadas foi fundamental. Seja intencional ao se conectar com seu público da forma que ele será conectado pela sua arte. Agora, o segundo erro, típico na minha opinião, constante, e esse eu tenho certeza que a maioria dos fotógrafos comete. Atender, vamos lá. Atender e se comunicar da mesma forma com todas as pessoas. Veja bem, esse, na minha opinião, é um dos maiores erros. Sabe por quê? As pessoas são diferentes, as pessoas pensam diferentes. Elas têm estilos de comunicação diferentes e até mesmo comportamento de compra diferente. Se você agir da mesma forma com todo mundo, seu atendimento vai se tornar engessado, inflexível. Por exemplo, muitos fotógrafos usam um texto pronto, aquelas respostas salvas para abordar e fazer o atendimento no Instagram. Eu mesma já usei. E qual é a justificativa para isso, para utilizar essa estratégia? Praticidade, é algo mais objetivo, faz a gente ganhar tempo com quem de fato quer comprar a obra, certo? Veja bem, se você diz que as suas vendas são personalizadas, sob medida e exclusivas para cada cliente, é contraditório tratar todos da mesma forma. Personalização, exclusividade se faz de uma forma única. Não é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todos os atendimentos. As pessoas são diferentes. Cada um tem um estilo comportamental. Cada pessoa tem seu perfil, a sua personalidade, a sua forma de reagir e até mesmo a sua forma de adquirir um produto de alto ticket. Mas, Karina, de onde você tirou tudo isso? Bom, vamos lá. Isso vai de encontro a uma ferramenta que eu utilizo desde 2010, ou seja, 12 anos,
que é a metodologia DISC, um inventário comportamental que eu sou certificada e que eu venho disseminando como uma ferramenta riquíssima de autoconhecimento e uma das melhores formas de você entender os seus clientes e falar de uma forma personalizada com eles. A teoria DISC traz o entendimento de 4 perfis comportamentais. E se você for específico com cada um deles, as chances de converter seu atendimento em vendas aumentam bastante. Justifique, pessoal, esse atendimento personalizado que você diz fazer. Vender é sim uma técnica. Vender é um processo de começo, meio, fim e recomeço. Mas você não vende para robôs. Você vende para pessoas, cada uma com a sua forma de ser. Então esse processo precisa ter flexibilidade e resiliência ao estilo de cada cliente. E agora o terceiro erro, que é complementar ao anterior. Quem quer falar com todo mundo não é específico com ninguém. Vamos lá. Quem quer falar com todo mundo não é específico com ninguém. Quem não conhece o seu público-alvo, o seu cliente ideal, não é específico com ninguém e não atrai ninguém. Se você não tem definido o seu cliente ideal, você vai gastar tempo e te digo mais, você vai gastar muito dinheiro também em ações sem estratégia. Sabe aquele momento que você pensa, as pessoas acham que os meus quadros são caros? Ou então você pensa, as pessoas não querem investir em arte, as pessoas não valorizam a arte. Já me falaram isso uma vez lá no início da minha carreira. As pessoas querem produtos, mais baratos e de bom custo-benefício. Isso são crenças. E isso acontece quando você não definiu o seu cliente ideal, não desenvolveu ações estratégicas para esse público. Eu costumo chamar esse público de persona, certo? Persona, que no marketing é exatamente isso, é a representação fictícia do seu cliente ideal. A sua persona precisa estar alinhada ao seu propósito, ao valor do seu produto, e é com essa pessoa que você precisa se comunicar. Karina, mas nunca aparece para você pessoas que buscam apenas preço? Sim, aparecem. Eu atendo e mostro o meu trabalho, e de duas umas. Ou elas não respondem mais, ou elas vão indicar o meu trabalho para clientes que buscam valor. Sabe por quê? Porque elas viram valor, mas infelizmente não puderam adquirir a minha arte naquele momento. Quanto mais alinhado o público ideal você tem, quanto mais você se apresenta de uma forma assertiva para esse perfil, para essa persona, mais você vai conhecer as suas dores e desejos, as dores e desejos do seu cliente ideal e, consequentemente, mais atenção a você vai captar. Um outro ponto importante aqui, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Persona não é classe social. Se você definiu uma classe social X para ser a sua persona, você simplesmente não definiu a sua persona. Persona não está relacionado à classe social. O quarto erro que você pode estar cometendo é investir em tráfego pago, o famoso impulsionar, sem usar estratégias, sem saber se comunicar com as pessoas que chegam. Isso vai te fazer jogar muito dinheiro fora. Eu conheço fotógrafos que investem todos os meses e dizem que o patrocinado não converte mais. Primeira premissa aqui. Vamos lá. Tráfego pago. Vamos aqui. Tráfego pago não garante conversões de venda. Tráfego pago não garante conversões.
Existe uma esperança enorme de que o tráfego pago vai te fazer vender, mas não. O tráfego pago faz, quando bem conduzido, é nada mais nada menos que aumentar o seu alcance, ponto. E de novo, isso nem é uma garantia, pois se o impulsionamento não for bem conduzido, se ele não tiver estratégias bem desenhadas ou se o conteúdo não for bom, ele não vai entregar. Então vem comigo. O que vai converter as suas vendas é um trabalho prévio que se relaciona com habilidades de vendas e habilidades interpessoais, competências relacionadas ao comportamento humano. Vamos dizer que o seu conteúdo patrocinado distribuiu muito bem, atraiu um bom número de pessoas ao seu perfil. Mas ao chegar no seu perfil, as pessoas veem o quê? Quadros na parede sem contexto. Muitos quadros. Ok, ela já entendeu que você vende quadros, mas falta algo. Falta movimento, falta histórias, falta conexão, falta atratividade. Vamos fazer uma analogia. Você recebeu um convite para ir a um aniversário na casa de um amigo. O convite parecia ser super atrativo, você considerou, quando viu o convite, a possibilidade de ir até o aniversário. E você foi. Ao chegar lá, você se deparou com poucos gatos pingados. Ninguém falava com ninguém, você demorou para ver o aniversariante, pois ele estava resolvendo ali alguns problemas que surgiram na festa. Não tinha muitas opções de bebidas, comida, ninguém te servia nada, ninguém te direcionava em nada. Após poucos minutos, você decide ir embora. A festa de aniversário, fazendo ainda analogia, é o seu Instagram. O convite super atrativo para a festa é o quadro no ambiente lindo que você impulsionou. Mas você não recebeu bem as pessoas que chegaram no seu Instagram. Não teve acolhimento, não teve boas-vindas. Na verdade, você continuou postando alguns poucos quadros só para cumprir tabela, pois você estava resolvendo problemas e não teve tempo de focar nisso. E aí as pessoas fazem o quê? Vão embora do seu Instagram. E você diz que o patrocinado não está mais dando certo. Percebe? Não é o patrocinado que não dá certo. É você que nos preparou bem para a sua grande festa diária. O meu objetivo aqui não é falar sobre tráfego pago, mas é mostrar que você precisa focar em comportamento, em atratividade, em emoção. Mas não precisa se desesperar. Eu também já fiz da minha festa diária algo sem estratégias e sem atratividade. Eu já passei por isso. Eu tinha o pensamento de que o patrocinado seria a grande salvação das minhas vendas. Você precisa entender o que motivou as pessoas a chegarem até você. Qual é o problema que elas têm e que você pode solucionar? E, acima de tudo, conduzi-las para uma verdadeira experiência. É isso que vai te dar chances de conversão. Entender as pessoas, entender, como eu falei, comportamento e saber se comunicar com elas. Um quinto erro que você vem cometendo está relacionado ao seu processo de vendas. Veja só, nós não somos um processo raso de oferta e procura. Vamos lá. Nós não somos um processo raso de oferta e procura. Como assim, Karina? Vamos lá. O que acontece normalmente hoje? O fotógrafo pega o post de melhor engajamento, impulsiona, aguarda novos seguidores e pedido de orçamento, pede a foto da parede, faz a simulação, passa o orçamento e cri. E aí vem outro cliente, em seguida, você pede a foto da parede, passa o orçamento e cri. E parece que vira um círculo vicioso, né? O processo não para por aí.
E isso vira uma repetição inconsciente da sua parte. E o comportamento recomeça por 1, 2, centenas de vezes. Você faz uma venda aqui, outra ali, mas o que falta é a consistência, não tem crescimento. Se torna, como eu falei, um círculo vicioso. E aí o fotógrafo faz o quê? Reclama da economia, da alta do dólar, do custo de produção dos quadros e até mesmo dos clientes, coitados. Eu preciso que você, fotógrafo, se atente a esse ciclo que eu acabei de trazer. Se você insistir nesse ciclo, a sua marca, o seu negócio não vai se sustentar. E de novo, eu sei que vocês fazem tudo isso por acreditar que tá certo, que é o único caminho. Vejam, também já fiz dessa forma. O nosso comportamento, ele entra no piloto automático e continua repetindo padrões e estabelecendo uma rotina de comportamento dia após dia. É um estado mental em que as ações são desempenhadas sem intencionalidade. Vejam essa foto. É isso que eu quero dizer. Esse é o círculo vicioso. Você se esforça, sobe a escada, vai atrás das outras pessoas. Quando dá um passo a mais, você cai. Depois você levanta, com dores ainda, mas levanta e retoma o comportamento diversas vezes. É exatamente isso que você vem fazendo no seu processo de atendimento. Ou você muda, ou tudo vai se repetir. Um sexto ponto que eu quero trazer aqui. Você utiliza as histórias a seu favor? Você conta as suas histórias, as histórias das suas fotos, das suas experiências fotográficas, do que você acredita, dos seus valores? Coloca aqui para mim nos comentários. Você conta histórias? Pessoal, apresentar as suas fotografias sem utilizar os elementos do storytelling. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Veja, você pergunta à cliente qual é o estilo de fotografia que ela gosta, certo? Qual é o estilo que ela busca? Você apresenta fotos naquele estilo, mas a cliente olha, elogia o seu trabalho, mas diz que vai conversar com o marido e nunca mais volta. Sabe o que aconteceu? Você não conectou a narrativa das suas fotos à sua cliente. Você não apresentou os sentimentos que aquela fotografia transmite. Você não estimulou nenhuma conexão, pois acredita fielmente que a beleza estética da sua foto já é o suficiente para isso. Veja, quando você não leva as suas narrativas, as narrativas que deram vida e significado à sua obra, o seu cliente provavelmente não vai se conectar. Eu acredito que as suas fotos não sejam um banco de imagens. Se você as apresenta dessa forma, você comete o maior erro de todos. Não agrega valor. Se você vende apenas a estética das suas fotos, perceba, você não vai vender como gostaria. E as histórias são uma das melhores formas para você agregar cada vez mais valor ao seu trabalho. Contar histórias vai muito além de descrever como você fez aquela foto. Veja bem, para contar histórias que conectam, você precisa de técnicas específicas, precisa de um método e, acima de tudo, precisa entender sobre pessoas, entender o perfil do seu cliente. Existem diversas formas de contar uma história. A forma que você utiliza pode conectar mais ou menos com seu cliente, a depender do estilo comportamental dele. Se você vende apenas a estética das suas fotos, as suas chances de conversão em venda são mínimas. Venda estética com o maior incremento de todos, sentimentos.
Fotos o mercado já tem demais por aí, mas fotos com narrativas não. Então vamos recapitular todos esses pontos. Primeiro, não aposte todas as suas fichas nas simulações. E não seja aquela pessoa que posta só para cumprir tabela, sem objetividade, sem estratégias e sem entendimento também dos níveis de consciência do seu público. Segundo, se você diz que o seu atendimento é personalizado, se relacione com as pessoas de acordo com cada estilo. Não utilize respostas salvas e um atendimento robotizado, engessado. Terceiro ponto. Quem quer falar com todo mundo não é específico com ninguém. Conheça o seu público, seu cliente ideal. Quarto ponto. Tráfego pago, o famoso patrocinar, impulsionar, ele não garante vendas. Ele aumenta alcance quando bem conduzido. Mas o que converte em vendas é conduzir o cliente a uma jornada repleta de experiências, de acordo com as suas dores e os seus desejos. Quinto ponto, nós não somos um processo raso de oferta e procura. Atender o cliente dessa forma não eleva o nível do seu trabalho e não agrega valor a ele. Sexto ponto, não venda unicamente a estética das suas fotos. Venda as suas narrativas e os sentimentos que elas transmitem. Pessoal, presta atenção aqui. Eu vivi todas essas frustrações. Eu fazia as coisas achando que era o jeito certo. E vejam, eu já tinha todo o conhecimento teórico da psicologia e do comportamento humano. E ainda assim, passei 2 anos sem aplicar isso por diversas razões. Mas a principal delas é que eu entrei em um piloto automático e me deixei tomar pela rotina, pelas minhas outras atividades na época. E claro, pela procrastinação. Procrastinar nada mais é que deixar o nosso cérebro colocar ações importantes em segundo plano. Mas são essas ações importantes que trarão os resultados que você espera. Quando eu percebi isso, eu parei de procrastinar. Entendi que o processo de vendas ele pode ser leve. Ele pode sim ser leve e trazer mais resultados. Resultados altamente exponenciais se seguirmos etapas específicas. E o que são essas etapas? É uma grande jornada, dividida em passos, onde você vai conseguir ter um olhar muito mais claro das ações que podem ser implementadas. E lembra que eu falei que nós teríamos uma surpresa hoje no final da aula? Então fica aqui comigo, não sai não. Mas antes de anunciar a surpresa, eu quero reforçar que amanhã e quinta-feira nós estaremos aqui juntos. Então eu te aguardo às 20 horas com papel e caneta na mão. Hoje você aprendeu os erros que você está cometendo e amanhã eu vou te mostrar o que você deve fazer para corrigir esses erros e vender os seus quadros. E agora, antes de anunciar a grande surpresa, eu quero lançar aqui um desafio. O que você vai fazer? Você vai pegar uma chave e tirar uma foto com essa chave. E você vai postar essa chave nos seus stories e vai me marcar no Instagram, @soucarinabordalo. E vai colocar a hashtag #aviradaDeChave. Eu tô lançando esse desafio porque eu quero saber quem está engajado aqui comigo, combinado? Então, vamos agora para a grande surpresa que vai ser liberada agora para você. Seguinte, nós teremos uma comunidade exclusiva no Facebook para te dar suporte integral, eu e a minha equipe. Nós estaremos com você durante todos esses dias de evento, respondendo todas as suas dúvidas e te ajudando nas suas vendas e nos seus atendimentos. Full time, pessoal, de forma integral. Vamos liberar aqui nos comentários, no e-mail também e vamos te enviar por WhatsApp o link que vai te levar à nossa comunidade exclusiva do Facebook. Vai ser um outro canal de aprendizagem durante esses dias de evento.
Então já entra e me diz lá qual foi o seu maior insight de hoje. Aquilo que te fez explodir a cabeça e pensar, nossa, eu tô errando exatamente nisso e preciso fazer diferente agora mesmo. Coloque esse seu insight lá na nossa comunidade. E mandem as suas dúvidas por lá também. Como eu falei, eu vou estar com a minha equipe respondendo integralmente vocês. E olha só, é a primeira vez que isso acontece, hein? Então espero vocês lá. E amanhã, já sabe, estaremos juntos aqui. Até lá!